Oi, eu sou o Thiago Ataíde e eu vou te dar 6 dicas para transformar um render como este em um resultado como este. Vamos lá? Dica número 1. Vamos adicionar algum movimento à cena e vamos trabalhar um pouquinho a nossa câmera também. Eu sei que parece óbvio pensar em câmera, mas à medida que nós olhamos para o nosso motivo desta forma, nós temos uma cena um pouquinho sem graça. Nós podemos trabalhar um pouquinho mais para a gente conseguir um resultado mais interessante. Uma das coisas que a gente pode fazer é selecionar a câmera. Veja só, está selecionado, ir para a visão da câmera e então aqui no painel que surge somente quando a câmera está selecionada, fazer algumas alterações, como por exemplo, mexer no distância focal da nossa lente. Por padrão ela vem com 35mm, mas nós podemos aumentar ou diminuir esse valor. Ao diminuir para um valor como 18mm, a gente tem uma câmera um pouco mais forçada. Veja que se eu aproximo, eu tenho um resultado em que os ângulos ficam um pouquinho mais avantajados. Esse é um resultado muito interessante para a gente valorizar um pouquinho o nosso render. E nós podemos também mexer um pouquinho nessa câmera. Ainda com a câmera selecionada, podemos abrir o painel de propriedades e clicar na caixinha Lock Camera to View. A partir de agora, se você mexer o seu motivo, você mexer a sua visualização no Blender, a câmera vai acompanhar. Basta escolher uma câmera que valorize mais a sua forma. Eu vou escolher uma câmera um pouquinho de baixo para cima, porque isso também causa um efeito interessante de que o nosso objeto é maior e mais imponente. Dica número 2. Adicione um fundo infinito. Esse é um recurso muito utilizado na fotografia e você vai entender por que a gente vai utilizar também ele aqui na modelagem. Eu vou adicionar um plano à cena. E esse plano vai servir como chão para mim. Mas se a gente renderizar somente o chão, a gente vai ter algumas marcações esquisitas, como a linha do horizonte, por exemplo, que vai passar a aparecer a partir daqui. Mesmo que a gente tenha um fundo totalmente branco, isso vai ficar esquisito. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou selecionar essa última aresta, a de trás, e vou fazer uma extrusão no eixo Z. Agora que ela está lá em cima, eu posso até puxar um pouquinho isso aqui para o lado. E para não ficar com esse cantinho marcado aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pressionar Ctrl B com ele selecionado para fazer um bevel. Isso vai criar esse chanfro na parede. Que eu posso também girar o scroll do mouse para fazer com que ele fique arredondado. Isso vai criar a minha ilusão de fundo infinito. Só vou mudar a minha visualização para Smooth. E aqui você pode ver a diferença. A dica número 3 diz respeito à utilização de imagens HDRI. Caso você não tenha familiaridade em como adicionar ou o que são, eu vou te mostrar. Se você vier ao painel que controla a cena, o painel que controla o mundo, você vai poder mudar a cor desse mundo. Deixa eu mudar aqui para Render para a gente visualizar. Ok? Mas eu não vou deixar uma cor, ao invés disso eu vou clicar aqui no botãozinho cinza ao lado e vou carregar uma Environment Texture. Não é uma Image Texture, é uma Environment Texture. E vou abrir uma imagem HDRI. Essas imagens têm uma propriedade muito interessante, que elas são além de um 360 graus. Elas são imagens que capturam um ambiente completamente, incluindo o topo e o chão. E essa imagem vai servir para iluminar a minha cena. Se você fizer uma procura rápida no Google por HDRI, você vai encontrar várias imagens como essa, que você pode colocar na sua cena e testar o resultado. Eu estou usando o HDRI de dentro de um estúdio para ajudar a minha iluminação. E veja só o resultado. Mesmo que o nosso resultado já tenha ficado muito bonito, ele ainda não está valorizando as formas do nosso motivo. Então eu vou adicionar mais iluminação e isso vai levar à nossa quarta dica. Então vamos lá, eu vou adicionar um ponto de luz, mas eu acho que eu vou começar com uma Area Light. E essa luz eu vou colocar para que aponte para o meu motivo. Ela pode ficar um pouquinho mais de lado, sem problema. E vamos ver o que ela faz. A incidência de luz dela está muito forte, eu posso controlar isso aqui mexendo tanto na força dela, que eu posso diminuir para, por exemplo, já que está em 100, vamos ver como fica com 30.
parece que já melhora bastante. E dá pra gente mexer também aqui no tamanho. Esse tamanho diz respeito à dureza da luz. Se a gente aumenta esse tamanho, por exemplo, para 1, a gente vai ter uma luz que a gente vai ter sombras com nuances maiores, que vai se espalhar melhor. E se a gente diminui esse valor para algo muito baixo, como 0.01, a gente vai ter uma sombra extremamente dura. É uma luz muito dura. Então eu posso trabalhar aqui com uma iluminação um pouco dura, por exemplo 0.1, porque eu vou compensar depois essa luz com outros pontos de luz. Isso nos leva ao nosso segundo ponto de luz. Eu vou apenas duplicar essa luz para cá. Vou usar dessa vez uma luz do tipo spot, mas eu poderia continuar trabalhando ainda com outro modelo. Deixa eu mostrar o cone. E essa luz vai ficar oposta. Eu vou dar um jeitinho de enquadrar o meu motivo. Eu posso aumentar o ângulo dela e posso também aumentar a mistura dela com o ambiente, o valor blend. Vamos visualizar renderizado para ver o que acontece. Essa é uma luz que vai servir para quebrar a dureza da outra. Então eu posso colocar aqui um valor maior, por exemplo, no 0.5 ou 1, e posso também alterar o tamanho dessa luz. E nada impede a gente também de adicionar alguma cor a essa luz. E por fim, vou adicionar um terceiro ponto de luz, dessa vez aqui atrás, para ressaltar, para realçar os pontos de luz que ficaram escurecidos, ou melhor, os pontos de sombra. Pode ser uma luz do tipo ponto mesmo. Eu vou deixar ela branca. É importante que você faça vários testes para descobrir qual a melhor iluminação para sua cena. No caso da a minha luz principal ficou com tamanho 0.5, para proporcionar uma luz mais dura, e a força 20. A minha segunda luz ficou com a força 20 também, mas uma iluminação um pouquinho mais amarelada, e o tamanho 1, para fazer com que as sombras fiquem mais dispersas. E o meu terceiro ponto de luz, o ponto de luz do fundo, ficou com a cor branca, tamanho também 1, e a força 30. Eu vou aproveitar e vou também escurecer o meu fundo infinito. Vou trabalhar com o material nele. Vai ser um material de piso mesmo, mas eu vou diminuir. Ou melhor, eu vou escurecer. E isso vai nos levar a este resultado. A quinta dica também diz respeito à câmera, ao controle de foco da câmera. Uma das formas que eu uso para controlar o foco da câmera é ter um objeto que vai controlar este motivo. Então eu vou adicionar um macaco à cena, ou ele pode ser menor, e eu vou colocar exatamente no ponto que eu quero que fique o foco da minha câmera. Ele pode ficar um pouquinho mais para cá. Quanto menor, melhor. E agora o que eu faço? Vou selecionar minha câmera e vou também selecionar aqui na opção no painel da câmera, na opção focos, eu vou selecionar o macaco. O nome do macaco é Suzanne. E se eu visualizar renderizado, eu ainda não vou visualizar nenhuma diferença. Mas a partir do momento que eu começo a mexer no tamanho da abertura, eu começo a ver o foco aparecendo. Nesse momento eu vejo somente um desfoque grande ao redor do macaco, mesmo ele não tem muito foco. Eu vou aumentar esse valor até eu chegar a um valor aproximado em que eu tenha um controle melhor. Vou precisar de menos foco, na verdade eu vou precisar de um valor bem baixo, abaixo de 0.1. Com o valor em 0.01 eu começo a visualizar algum desfoque apenas longe da Suzanne, mas próximo a ela tudo está muito bem focado. Vou deixar o meu neste valor e fazer um novo render. Mas antes disso, com a Suzanne selecionada, para que ela não apareça na cena, eu venho até o meu painel Object e seleciono a opção Ray Visibility. Aqui eu vou desmarcar a visibilidade em absolutamente todas as opções. Assim, por mais que a gente visualize a Suzanne no momento em que a gente está modelando, na hora de renderizar, ela vai sumir. Dica número 6. Adicione alguns detalhes a mais na sua modelagem.
Caso você não tenha feito isso ainda, você pode fazer através do modo Sculpt. Se você estiver trabalhando com o modificador Subsurf, você pode querer neste momento desativá-lo e adicionar um modificador Multiresolução. Ele trabalha de forma similar ao Subsurf, mas ele vai permitir que a gente faça algumas coisas a mais. Basta que eu subdivida algumas vezes, 4 vezes por exemplo, e ele vai funcionar perfeitamente ao contrário do Subsurf com o modo Sculpt. E daí eu posso, dentro deste menu, adicionar algumas coisas, como por exemplo, eu vou mudar para o modo Pinch e puxar levemente algumas rugas. Vou mudar para o Crazy, modo Edge. Esse é um trabalho que você faz muito melhor se estiver utilizando uma mesa. Eu estou trabalhando com o mouse apenas para mostrar que é possível fazer com o mouse, o resultado não fica a mesma coisa. Eu vou precisar fazer vários ajustes depois para deixar isso aqui razoavelmente bom. Mas é uma forma de adicionar rugas. Com muito cuidado, muita paciência. Você pode querer depois empurrar levemente para dentro para aumentar a diferença em alguns desses pontos. E tirar alguns exageros utilizando o Smooth. Claro que eu estou fazendo isso aqui porque eu estou trabalhando com material que é o couro. Deixa eu subdividir mais uma vez para melhorar o aspecto. Não está ficando um super trabalho de escultura, mas vai servir para minimamente melhorar o aspecto. Você pode também entortar algumas coisas, sabe? Porque no mundo real as coisas não são assim tão simétricas quanto nós fazemos normalmente nas modelagens. Levemente, não exagere para não deformar mais. Ok, parece bom. Já é uma melhora no aspecto. E vamos lá, estou pronto para fazer meu último render. E uma dica extra, você pode também adicionar uma imperfeição gerada por câmera. Você pode simular isso aqui após o seu render. Para isso eu vou dividir essa tela ao meio e vou transformar a tela de baixo em um Node Editor. Só atente para uma coisa, para a gente trabalhar com o Composite, eu vou clicar nesta opção e vou clicar na opção Use Node, caso esteja demarcado. E o que eu vou fazer é, dentro destes dois nós que eu tenho, eu vou adicionar uma pequena edição. Esta aqui é a Render Layer e esta aqui é a saída. Então, entre a minha camada de renderização e a minha saída, eu vou adicionar um Distort, Lens Distort, a distorção de lente, exatamente aqui. E o que isso aqui vai fazer é simular uma distorção na lente, o que pode ser um efeito bem interessante. E aqui eu vou controlar a força dessa distorção. Se eu distorcer demais, eu vou começar a perder a minha imagem. E não esqueça que isso aqui é uma fotografia de estúdio, entre aspas. Uma distorção baixa em 0.2 já é suficiente para gerar algum ruído de cor e melhorar ainda mais o meu resultado. Se você estiver trabalhando também com alguma coisa em que apareça luzes, como por exemplo uma luminária, você pode querer usar também o filtro Glare. Isso aqui não vai criar nenhum efeito aqui, mas o Glare iria criar distorção de luz, além da distorção de lente. Então essas são as dicas para você transformar o seu render em um resultado mais interessante. Até a próxima!